Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre um tema que precisa ser resgatado entre nós, católicos: a reverência ao corpo de Cristo na Eucaristia. Quando nos aproximamos da comunhão, não estamos diante de um simples símbolo, mas sim do verdadeiro corpo e sangue de Jesus. Isso é central na nossa fé. E como o próprio catecismo nos ensina, precisamos de uma postura de total reverência para receber este grande presente. Vou te contar uma coisa pessoal. Eu já vi em muitas missas gente pegando a hóstia como se fosse algo comum, rápido, sem nem refletir no que está fazendo. E aí eu me questiono: será que realmente estamos entendendo que ali é o próprio Deus feito pão para nós? Esse é um dos motivos pelos quais muitos padres, como o padre Christian Shankar, fala sobre o cuidado de comungar sem gestos inadequados e até compara isso a uma garra de siri. E essa comparação forte serve mesmo para nos alertar. A Igreja é muito clara sobre a postura que devemos ter. Se olharmos o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1387, ele nos exorta a aproximarmos da Eucaristia com um espírito de humildade e de reverência. E na Redemptionis Sacramentum, um documento específico sobre a Eucaristia, vemos o quanto é importante que os fiéis estejam conscientes e preparados para receber dignamente o Senhor. Para muitos de nós, talvez o ato de comungar tenha virado algo rotineiro, mas precisamos entender que naquele momento estamos em comunhão com Cristo de maneira única. A Bíblia nos ajuda a entender a importância disso. Em João capítulo 6, versículo do 51 ao 58, Jesus fala diretamente: quem come sua carne e bebe seu sangue tem a vida eterna. Isso não é qualquer coisa. E mais ainda, São Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 29, que comungar de forma indigna é tão grave que traz notícias a quem o faz sem a devida preparação. Por isso é fundamental que as pessoas se conscientizem. Comungar é um ato de fé e amor que expressa nosso desejo e compromisso com Cristo. Vamos refletir e concordar com nossa postura, porque esse é um momento sagrado. É o mínimo que podemos fazer por aquele que deu tudo por nós. Quando falamos sobre a maneira correta de comungar, não é apenas uma questão de postura externa, mas de compreensão profunda do que estamos fazendo. A Eucaristia é de fato o próprio Cristo, e a Igreja, como todo o seu zelo, nos orienta a reverenciá-la como algo sagrado e inestimável. Vamos para um encontro com o Rei dos Reis, e não podemos fazer isso de jeito nenhum. Em documentos como o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja ensina que a Eucaristia exige de nós uma preparação e uma atitude interior adequada, pois estamos diante do mistério mais sagrado. Esses documentos, como o Redemptionis Sacramentum, nos lembram que não é um detalhe menor a maneira como comungamos. É, na verdade, um testemunho da nossa fé. Eu vou ser sincera, já presenciei algumas atitudes que me deixaram profundamente desconfortável, como pessoas pegando a hóstia com pressa ou até mesmo com distração, conversando ou olhando para o lado. Isso não deveria acontecer quando estamos diante do próprio Deus. E aqui a palavra de Deus é clara também. Em João, capítulo 6, versículo do 51 ao 58, vemos Jesus afirmar que a Eucaristia é o seu corpo e quem dele se alimenta viverá para sempre. É uma promessa maravilhosa, mas que exige de nós uma resposta sincera e comprometida. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29, faz um alerta sério. Aquele que vem e bebe o corpo de Cristo de forma indigna está trazendo o julgamento sobre si mesmo. Essa palavra é forte e nos obriga a refletir. Se Cristo é realmente a nossa vida, então devemos nos aproximar dele na comunhão, com uma humildade e um respeito profundo. Acredito que cada um de nós precisa de tempos em tempos rever como está a sua relação com a Eucaristia. Não é vergonha presumir que às vezes a gente se deixa levar pela rotina. O problema é quando isso se torna constante e acabamos tratando a Eucaristia como algo comum. Precisamos urgentemente de uma nova conscientização entre os fiéis.
E é por isso que padres piedosos, como o padre Christian Shankar, insistem tanto em ensinar a maneira correta de comungar. Eles sabem, por experiência e fé, o que está em jogo. Portanto, a forma de comungar deve expressar nosso amor, nossa gratidão e nosso entusiasmo a Cristo. Ele nos deu tudo, e a maneira como nos aproximamos dele na comunhão é uma resposta concreta de nosso amor e reverência. Que essa postura inspire outros e reviva o sentido sagrado da Eucaristia em nossas paróquias e em nossas vidas. Quando pensamos em como corrigir a maneira de comungar, não estamos falando apenas de detalhes ou normas rigorosas. Trata-se de um esforço para honrar e respeitar a presença real de Cristo na Eucaristia. Não é à toa que muitos santos e documentos da Igreja reforçam a importância da reverência. Afinal, é o próprio Jesus quem se faz presente em cada missa. E nossa resposta deveria ser de entrega. Confesso que, ao ver a maneira como alguns tratam esse momento, eu realmente entendo a grandeza do que estamos vivendo. A Igreja ensina que devemos nos preparar, tanto espiritualmente quanto fisicamente, para receber o Senhor. O próprio Papa João Paulo II, em sua carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, fala sobre o cuidado que os fiéis devem ter ao comungar. Ele menciona que a Eucaristia é um dom inestimável e cabe a nós preservá-la com devoção. Esse tipo de orientação não é apenas para nos importar uma etiqueta religiosa, mas para nos lembrar de que naquele momento estamos em um verdadeiro encontro com Cristo. Aqui também a Bíblia nos traz um ensinamento fundamental. Em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 28, Jesus instituiu a Eucaristia, e ele o faz de maneira extremamente séria e solene, ao dizer: "Este é o meu corpo, este é o meu sangue." Ele não deixa dúvidas. Não estamos diante de uma representação, mas do próprio Cristo que se oferece por nós. E São Paulo, reforçando essa verdade em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 29, nos alerta sobre a gravidade de comungar de maneira indigna, sem o devido respeito e preparação. A verdade é que esse zelo pela Eucaristia não é algo opcional, e quem ama verdadeiramente a Cristo sente no coração essa necessidade de reverência. Quando vemos padres como o padre Christian Shankar chamando a atenção para a maneira como comungamos, é porque existe sim uma necessidade de corrigir práticas que se tornaram, infelizmente, descuidadas. Eu pessoalmente sinto que precisamos de formação e incentivo para viver cada missa como se fosse a primeira, com aquele fervor e respeito que talvez tenhamos perdido ao longo do tempo. Por isso, ao corrigirmos a forma de comungar, estamos, na verdade, reafirmando o valor que damos a Jesus na Eucaristia. Essa é uma oportunidade de nos colocarmos mais uma vez em profundo entusiasmo e amor diante do Senhor. Cada gesto conta, cada detalhe faz diferença. E essa é a nossa maneira de dizer a Cristo: Senhor, Tu és tudo para mim. Para muitos católicos, o ato de comungar se tornou algo automático, quase como uma parte mecânica da missa. Mas será que estamos realmente cientes do que acontece ali? A comunhão é um dos momentos mais sagrados da nossa fé, um encontro real e íntimo com Cristo. Esse ato, quando feito com compreensão e reverência, pode transformar nossa vida espiritual. Mas quando nos aproximamos da Eucaristia de qualquer maneira, sem a preparação e o respeito necessário, corremos o risco de perder essa profundidade e intimidação com Jesus. É por isso que a Igreja nos oferece instruções e orientações tão claras sobre como devemos nos comportar ao comungar. A Bíblia também nos faz refletir sobre a atitude. Em João, capítulo 6, versículo do 51 ao 58, Jesus nos ensina que ele é o pão vivo que desceu do céu e que quem come a sua carne e bebe seu sangue permanece nele. É um mistério tão profundo e belo que realmente exige de nós uma resposta sincera e comprometida. Quando paramos para refletir sobre a importância de comungar com a devida reverência, percebemos que isso vai além de uma simples regra da Igreja. Estamos falando de uma atitude de amor e estímulo ao próprio Cristo que se faz presente na Eucaristia.
Pessoalmente, eu acredito que quando comungamos com verdadeira piedade e respeito, isso não transforma apenas o nosso momento na missa, mas também o nosso cotidiano, pois trazemos a presença de Jesus para cada aspecto da nossa vida. Os documentos da Igreja, como o Catecismo e a Redemptionis Sacramento, insistem que o modo de receber a comunhão deve sempre refletir nossa fé e na presença real de Cristo. E essa orientação da Igreja não é sem motivo. Ela nos lembra que estamos diante de um mistério sagrado, algo que exige de nós o máximo respeito e, acima de tudo, amor. Mas, infelizmente, vejo que muitos tratam esse momento sagrado como algo comum. É triste, pois quando perdemos essa reverência, estamos ignorando a grandeza do que está acontecendo ali. Vamos ver exatamente as palavras que Padre Christian utilizou em sua orientação. E permita-me ensinar uma coisa. Como é que se comunga? Você pode comungar na boca, é um direito do fiel. Ninguém pode impedir que você comungue na boca. Acontecem certas situações constrangedoras. A pessoa se ajoelha, ou a pessoa abre a boca, alguém fala, fica de pé, comunhão na mão. Ninguém pode falar isso. É direito do fiel católico comungar nas mãos ou receber a hóstia consagrada na boca. Claro, a maioria dos fiéis comunga, a recebe nas mãos. Então vamos aprender como é. Gente, por favor, não se comunga com garrinha de siri. Oi, padre, o que é isso? Comungar com garrinha de siri. O padre fala, corpo de Cristo, a pessoa faz assim, ó. Não, meu filho, que garrinha de siri que é essa? Nós temos que fazer para receber Jesus a manjedoura. Manjedoura? Exatamente. Se você é destro, mão direita embaixo, mão esquerda em cima. Assim. A manjedoura. A manjedoura. Tá vendo? Uma manjedoura. Corpo de Cristo. Amém. Tem que responder alto. Amém. Se este conteúdo te tocou, não esqueça de se inscrever neste canal, assistir aos outros vídeos que postamos, dar o seu joinha e compartilhar com seus amigos e familiares. Não deixem de colocar os seus pedidos de oração nos comentários, que colocaremos todas na oração da madrugada. E não deixe de acessar nossa loja virtual Cantinho Yeshua. Lá você encontrará muitos produtos que aproximam você para mais perto da fé católica. E tudo com frete grátis para todo o Brasil. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.